aí, galera top, tudo belezinha? Meus meninos da Engenharia Elétrica da Einstein, tudo certo? Bom, vamos lá para a aula de conversão eletromecânica de energia. Não é porque a gente está de quarentena que a gente não vai estudar os transformadores, certo? Então vamos lá. Eu vou recapitular o que a gente viu nas últimas duas aulas. Então eu vou falar sobre os ensaios em curto e o ensaio a vazio. Depois a gente vai ver novamente o que é a regulação de tensão e o rendimento nos transformadores. Então eu vou revisar, porque a gente já viu isso nas últimas aulas. E aí a gente vai fazer um exemplo, que é aquele exemplo que eu deixei para vocês resolverem na sala, certo? E vou dar um exercício para vocês entregarem na semana que vem via Moodle, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar, esse fone não fica na minha orelha, é horrível. Vamos começar lembrando dos ensaios, tá certo? Então eu vou virar a câmera aqui pra gente poder ver o circuito. Então eu coloquei um circuito aqui do circuito equivalente do transformador aqui embaixo, só pra gente poder lembrar dos conceitos dos ensaios. Então esse aqui é o esquema de ligação para o ensaio a vazio. Então eu tenho o transformador, eu deixo um dos lados dele aberto e no outro lado eu alimento, certo? Com uma tensão alternada e meço a tensão, a corrente e a potência ativa que está sendo consumida durante o ensaio. Então, se a gente for observar, vamos olhar aqui o circuito aqui embaixo. Então, se eu mantiver isso aqui aberto, tá certo? E eu alimentar esse lado aqui, tá? O primário, o que vai acontecer? A corrente vai passar por esse caminho aqui, já que a gente não tem nada fechando o circuito do secundário. Então, se a corrente passa por aqui, e a gente sabe que a impedância do circuito magnético é muito maior do que a impedância do enrolamento do primário, a gente pode dizer, então, que no ensaio a vazio, nós vamos calcular a impedância magnética aqui do transformador, a resistência do núcleo e a reatância de magnetização. Então, no ensaio a vazio, o que a gente vai conseguir calcular de forma aproximada é essa impedância que fica aqui em paralelo, que representa o circuito magnético do trafo, tá certo? Tem um detalhe, a gente faz esse ensaio pelo lado de alta ou pelo lado de baixa? Vale a gente lembrar, né, que os ensaios podem ser realizados tanto pelo lado de alta quanto pelo lado de baixa, não importa. A questão é pela facilidade que a gente vai ter. Então vamos supor, aqui a gente está colocando tensão e medindo corrente e potência, tá certo? Se a gente for com o circuito em aberto, nós podemos jogar a tensão nominal no primário para calcular a corrente e a potência, tá? Porque como ele vai estar em aberto, o consumo de corrente vai ser baixo, tá certo? Então, que lado que a gente vai costumar alimentar nos ensaios em circuito aberto? A gente geralmente alimenta o lado de baixa tensão, porque aí no lado de baixa tensão nós podemos ter fontes de tensão menores, tá? Já que a corrente vai ser baixinha porque o circuito está aberto no lado do secundário, tudo bem? Então, costumamos fazer o ensaio em vazio alimentando o lado de baixa tensão, tá certo? Tá, vamos ver então agora o ensaio em curto-circuito. Lembrando que eu vou deixar um fórum lá no Moodle para quem tiver dúvida da aula, perguntar por lá, a gente abrir discussão, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro aluno, do seu colega, e a gente acaba aí enriquecendo aí, né, o conhecimento de todo mundo da turma. Olha lá, então aqui a gente tem o circuito, o esquemático aqui da ligação do ensaio em curto-circuito. Então, eu tenho aqui novamente o transformador, dessa vez o secundário foi curto-circuitado, tá certo? E aí, novamente, eu vou alimentar, medir tensão, corrente e a potência ativa consumida. Tá ok. Bom, olhando aqui, o que vai acontecer? Se eu curto-circuito aqui o secundário, a corrente, né, que em alguns casos a gente define como sendo preguiçosa, em outros casos como sendo esperta, e depende de como você quer avaliar, ela vai pelo lado mais fácil, né? Então, ela não vai quase passar por essa impedância aqui, que é muito maior do que as impedâncias dos enrolamentos. Então, qual que vai ser a ideia? A corrente ela vai vir por aqui, vai passar pelo curto-circuito e vai voltar. Então, nesse ensaio, no ensaio em curto-circuito, as impedâncias que nós vamos encontrar são as impedâncias dos enrolamentos do primário e secundário. E tem um detalhe importante aqui, a impedância que nós vamos encontrar é uma impedância só, é uma resistência só e uma reatância só.
que vai simbolizar o valor da resistência do primário somada à resistência do secundário, que a gente vai chamar de resistência equivalente, e a reatância do primário somada à reatância do secundário, que a gente vai chamar de reatância equivalente. Tá certo? Bom, fazendo a analogia de novo de que lado a gente alimenta no circuito quando ele tá sendo realizado o teste em curto-circuito, nesse caso, em curto, a corrente vai ser bem alta. E aí, se a gente for olhar qual dos lados do transformador que tem a corrente mais baixa por questões de segurança, ou a própria facilidade de ter instrumentos que meçam essa corrente de forma correta, nós vamos alimentar o lado de alta tensão. Então, a gente coloca a alimentação pelo lado de alta, vai aumentando a tensão, geralmente é um variac que a gente usa, a gente vai aumentando a tensão devagarinho, até que a gente chegue próximo da corrente nominal, né, do transformador. E aí, então, eu consigo medir a impedância, a resistência equivalente, a reatância equivalente, pelo lado de alta tensão nos ensaios em curto-circuito. Tudo bem? Reforço que eu posso fazer do lado que eu quiser. A gente utiliza essa convenção por questões de facilidade, tanto da alimentação durante o ensaio, quanto dos instrumentos de medida da tensão corrente e potência ativa que a gente vai precisar durante a realização dos ensaios. Ok? Então, vamos lá fazer um exemplo. Vamos ver. Então, eu vou descer aqui a tela que eu montei para vocês. Exemplo. Esse exemplo é o que eu deixei na lousa, a gente vai resolver junto agora, parcialmente, tá? Metade eu vou deixar para vocês fazerem e me entregar. Então, vamos ver. Um transformador de 15 kVA, 2.300, 230 volts, foi submetido aos ensaios de curto-circuito e a vazio, gerando os seguintes resultados. Então, ó lá, aqui a gente considera que o ensaio a vazio foi realizado pelo lado de baixa tensão, como eu havia falado, e o ensaio em curto-circuito pelo lado de alta tensão. Então, ele me deu aqui no ensaio a vazio os valores de tensão de 230 volts, que era nominal, né? A corrente 2.1 e a potência de 50 watts. No ensaio em curto-circuito, eu alimentei o lado de alta, fui avariando a tensão, tive 6 amperes e 160 watts. Não necessariamente esses valores são nominais, mas eu posso colocar um certo valor até me dar uma corrente mensurável, uma potência mensurável, de acordo com os instrumentos que eu tenho para usar nas medidas, tá? O que eu estou pedindo nesse exercício? Então, eu estou pedindo o seguinte, para a gente encontrar o circuito equivalente referido ao lado de baixa, eu vou fazer só o lado de baixa, vocês farão o lado de alta para me entregar, e calcule a sua regulação de tensão e eficiência plena carga para um fator de potência de 0,8 atrasado, tá certo? Vamos começar pelo circuito equivalente, vamos como Jack por partes, certo? Então, vamos lá. Vou pegar uma folha de papel aqui e a gente vai resolvendo. Deixa eu pôr mais perto da luz aqui, porque essa sombra vai atrapalhar vocês. Filmar à noite é ruim, porque aqui meu quarto é bem escuro. Então, vamos lá. Na hora que eu for fazer os cálculos das reatâncias e resistências do circuito equivalente, a gente vai ter 1 milhão de formas de calcular, tá certo? Isso aí eu sempre falo que é um circuito de eletrotécnica. Eu vou usar o método que eu uso no livro, né, eu tô usando o exemplo desse livro aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem, né? Fundamentos de máquinas elétricas, né, do Stephen Chapman. E nele, o exemplo que ele dá, a forma como ele resolve é usando a admitância, né, e a impedância. Então, eu vou usar o método do livro. Então, vamos lá. Mas vocês podem calcular do jeito que vocês quiserem fazer, tá? Né, resolvendo o circuito, não teria problema nenhum. Então, vamos lá. A primeira coisa, vamos começar pelo ensaio a vazio. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o valor do ângulo da corrente, o ângulo da admitância a vazio. Eu vou chamar ele aqui de θVz, tá? Como é que a gente calcula ele? Então, eu vou calcular pelo cosseno a menos 1 da potência a vazio dividido pela tensão a vazio vezes a corrente a vazio. Eu vou pôr o enunciado para vocês, tá? Vocês já têm o enunciado aí disponível no Moodle, caso vocês queiram ir acompanhando os valores que eu estou usando aqui. Então, ok. Coloquei a equaçãozinha aqui, vamos substituir os valores. Então, cosseno a menos 1,
A potência do ensaio a vazio deu 50. O valor da tensão no ensaio a vazio era 230. E a corrente do ensaio a vazio deu 2,1. Então, se nós calcularmos esse cosseno a menos 1 aqui, esse arquicosseno, eu vou ter um ângulo de 84 graus, tá? A partir daí, o que eu vou calcular agora? Eu vou calcular a admitância, que é o inverso da impedância, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui Y, que é o símbolo do inverso da impedância, que é a admitância, a vazio, que vai ser a corrente a vazio dividido pela tensão a vazio. Fase, aqui, esse ângulo aqui, como é a admitância, vem negativo, 84 graus. Vamos substituir os valores, então a corrente a vazio era 2,1 e a tensão a vazio é 230 volts. Fase, menos 84. Se a gente fizer a continha, então eu vou chegar num valor de 0,00913, fase, menos 84. Siemens é a unidade de medida da admitância. E aí, se nós convertermos esse número retangular para polar, eu vou ter aqui, ó, 0,000954 menos J, lembrando que o número complexo na engenharia elétrica a gente usa J ao invés de I, para não confundir com corrente, né? E aí eu vou ter aqui 0,00908 Siemens, certo? Então, a gente encontrou aqui o valor da susceptância, que é os 0,00908, que é o inverso da reatância, e o da condutância, que é o inverso da resistência, tá? Por aqui, então, a gente já consegue achar os valores. Então, vamos ver. Ó, eu tenho aqui, então, que a minha resistência do núcleo vai ser igual a 1 dividido por esse númerozão aqui, ó. Então, 0,000954. Esse carinha aqui vai me dar 1050 ohms, ok? E a reatância de magnetização, que vai ser o quê? O inverso desse carinha aqui. Então, vai ser 1 sobre 0,00908, que vai me dar um valor de 110 ohms, tá certo? Agora vai vir a análise a seguinte, ó. Esses dois caras que eu calculei, os 1050 e os 110, eles vão estar referidos ao lado de alta ou ao lado de baixo? Eles estão referidos ao secundário ou ao primário, tá? O ensaio a vazio, vamos olhar lá o enunciado, vou pôr para vocês. Deixa eu voltar aqui. No enunciado, o ensaio a vazio está do lado de baixa. Isso significa que todos os resultados que eu calcular utilizando o ensaio a vazio já estão referidos ao lado de baixa tensão, tá certo? Então, já estão referidos ao secundário, já que o lado de baixa para esse transformador é o lado de baixa. O lado de baixa já é o lado secundário. Como eu sei, ó, se eu olhar aqui no enunciado, ele fala 2300/230, então é um transformador abaixador. Então, o secundário é o lado de baixo, 230 volts. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar então, vamos lá. Resolvido a primeira parte do circuito, do exercício, agora a gente vai precisar encontrar o circuito de magnetização, o circuito do enrolamento do trafo, que é o R equivalente e o X equivalente, resistência equivalente e reatância equivalente. O processo é similar, tá certo? Então, eu vou fazer o ângulo em curto-circuito. Então, vamos ver. Θ em curto-circuito vai ser o quê? Ele vai ser cosseno a menos 1 da potência em curto-circuito dividido pela tensão em curto-circuito vezes a corrente em curto-circuito. Ok? Vamos resolver. Cosseno a menos 1, 160 dividido por 47 vezes 6. 160 watts, 47 volts, 6 amperes. Se a gente fizer essa continha,
esse ângulo dá 55,4 graus, ok? Então, achei o ângulo. Agora, eu vou usar a impedância. Deixa eu só explicar por que um é a admitância e o outro é a impedância já normal. Então, se a gente vier aqui, ó, no circuito, certo? O que vai acontecer? Quando eu estou calculando esses dois aqui, eles estão em paralelo. Então, eu teria que fazer ou o produto pela soma, ou o inverso da soma dos inversos, que é a associação de impedâncias, lembra? Tá? Então, quando eu jogo 1 sobre RC mais 1 sobre XM, você resolvendo vai cair na admitância, tá? Quando o ensaio é em curto-circuito, é uma impedância em série, ó. Então, eu já posso usar a impedância direto, tá certo? Espero que tenha dado para entender aí. Então, vamos voltar no circuito aqui no exercício. Então, eu já tenho o ângulo calculado. Agora, eu vou calcular a impedância. A impedância, que a gente vai chamar de impedância em curto-circuito, vai ser o quê? Vai ser a tensão em curto-circuito dividido pela corrente em curto-circuito. O ângulo aqui, 55,4, certo? Positivo porque já está certinho a impedância normal. A tensão aqui de curto-circuito era 47 volts e a corrente de curto-circuito 6 amperes. Eu vou por aqui fase 55,4 graus. Resolvendo essa continha, 7,83, fase 55,4 graus ohms. Convertendo esse número em polar para retangular, vai dar 4,45 mais J 6,45 ohms, tá certo? Bom, esse número aqui, ele já é o resistor equivalente. E esse aqui já é a reatância equivalente, tá certo? Só que vamos lá pensar novamente. Nesse ensaio, nós utilizamos o lado de alta. Quer ver? Vamos olhar no enunciado de novo. Olha lá. Aqui a gente está falando assim, ó, que o ensaio em curto-circuito foi todo realizado em lado de alta tensão. O que que significa? Significa que os valores que a gente acabou de calcular estão referidos ao lado de alta. Então, eu vou ter que fazer com que eles sejam referidos ao lado de baixa, porque a gente está usando no circuito, o circuito inteiro referido ao lado de baixa. Vamos recapitular como que eu faço essa conversão. Então, olha lá. Se eu tô com alguma impedância lá no secundário e quero trazer para o primário, o que que eu faço? Multiplico por A quadrado, multiplico pela relação de espiras ao quadrado. Se eu tô com a impedância no primário e quero jogar ela do secundário, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa impedância e dividir pela relação de espiras ao quadrado. Então, de novo, do secundário para o primário, multiplico por A quadrado. Do primário para o secundário, eu vou dividir por A quadrado. Então, como esses caras aqui que a gente acabou de calcular estão referidos ao lado de alta, o que eu vou ter que fazer é dividir por A quadrado para que ele se torne do lado de baixo. Certo? Então, vamos fazer a conta. Olha lá. Então, se eu quiser fazer aqui deixa eu ver a linha onde eu tô aqui. Resistor equivalente. Vou pôr uma linhazinha em cima aqui para representar ele. Vai ser o quê? O resistor equivalente que eu calculei dividido por A quadrado. Tá? Beleza. Como que fica essa conta? O valor que a gente calculou foi 4,45. A relação de espiras é os 2.300 volts do primário dividido pelos 230 volts do secundário, isso ao quadrado. Fazendo a conta, a gente chega em 0,0445 ohms, tá? A reatância equivalente, mesma coisa. Eu tenho o valor da reatância que eu encontrei dividido por A quadrado. O valor que eu tinha encontrado era 6,45 dividido por 2.300
dividido por 230 elevado ao quadrado. Isso aqui vai me dar 0,0645 ohms. Então, aí, ó, a gente já encontrou todos os valores do meu circuito equivalente. E aqui. Certo? Com esses valores, eu já consigo desenhar o circuito, que está aqui. Vamos lá. Então, o circuito equivalente ficaria assim, tá certo? Então, olha lá, eu tenho o resistor do campo, resistência de campo, reatância magnética, né? Então, resistência do núcleo, reatância magnética, aqui a resistência equivalente e a reatância equivalente. Tinha falado resistência de campo, não é resistência de campo, é resistência de núcleo, tá? Falei errado. Tá certo? Então, esse aqui é o circuito equivalente referido ao secundário que a gente acabou de calcular. Belezinha? Beleza. Então, essa parte do exercício, vou parar por aqui, porque já deu 21 minutos de vídeo, e já vou continuar no próximo vídeo fazendo o cálculo da regulação de tensão e do rendimento. Beleza? Beijo, até daqui a pouquinho.